16ª semana do Livro dos Espíritos. O problema do ser, do destino e da dor. Realização, Sociedade Espírita José Petitinga. Apoio, Núcleo de Educação Espírita Ação Assis. Sociedade de Educação Espírita Joana de Ângeles. Sociedade Espírita Vinha de Luz. Conselho Regional 5 e Federação Espírita do Estado da Bahia. O tema da noite de hoje é Medicina e Espiritualidade. A nossa expositora é palestrante espírita, bióloga, professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, UFS. Com a permissão do Cristo Jesus, conosco, Suzy Barbone Vasconcelos. Boa noite a todos e a todas. Muita paz, muita alegria. Depois de tantos cânticos maravilhosos, não é? Depois desse momento de confraternização, uma prece tão bonita. Então vamos seguir agora com algumas palavras a respeito do nosso tema, medicina e espiritualidade, saúde e espiritualidade, saudando os 162 anos de O Livro dos Espíritos, que é esse o nosso propósito na noite de hoje, festejarmos essa data que nos é tão cara. 18 de abril de 1857, tem um significado muito grande para nós. Então, nós vamos passando aqui alguns slides, né? Eu trouxe assim um bocado de coisa, acho que tem aí uns 70 slides, até onde a gente chegar, né? Tá bom, né não, Edson? Vamos caminhando então, vamos lá. Então, estamos aqui celebrando o Livro dos Espíritos, o Consolador prometido. Jesus prometeu que enviaria e o Consolador veio. É o Espiritismo, esta santa doutrina que nos redime, que nos põe de volta no caminho da evolução e a caminho dos braços de Deus, nosso Pai. Escolhemos das 1020 perguntas apenas uma para trabalharmos na noite de hoje. Suponho que os outros palestrantes e vocês também nos grupos de estudos já vêm estudando, não é? Cada uma das questões. Nós vamos trabalhar com a questão 718. E ela é, dentro do texto do Livro dos Espíritos, faz parte das leis morais, o capítulo 5º da lei de conservação. E Kardec pergunta, a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? E o Espírito da Verdade responde, sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Então, aqui o Espírito da Verdade coloca duas condições fundamentais para o trabalho. A força e a saúde. Essa força que nós podemos entender como energia, como fluido vital, como força orgone, como axé. Dependendo da visão que tenhamos, essa força ela pode ter variados sentidos. E a saúde que nós vamos abordar aqui, tanto na ótica da Organização Mundial da Saúde, do Sistema Único de Saúde, que a gente precisa dar uma passeada nos sistemas locais, né? E também seguirmos para a espiritualidade. Então, sabemos que Jesus foi o grande curador, o grande médico, o grande amigo de todos nós, além de nos trazer a mensagem do Evangelho, além de exemplificar para nós a vivência do Evangelho, ele ainda operou curas extraordinárias aqui na Terra. E nos orientou como utilizar essa energia psíquica em benefício dos nossos irmãos. Então, ali nós vemos, né, o célebre momento em que Jesus ressuscita a filha de Jairo. Então, um momento bastante importante na vida do Cristo e nas nossas vidas. No Brasil Espírita, Emmanuel nos deixa uma mensagem bastante importante em que ele fala da norma ideal. É uma mensagem de 1971. Mas vejam o que ele vai nos dizer. O obreiro do Senhor, notadamente, na doutrina espírita. Então, vejam só o caráter ecumênico de Emmanuel. Então, nós podemos ter obreiros do Senhor em diversas religiões, em diversos segmentos. Mas, notadamente, na doutrina espírita, ou seja, nós, há que se reger pela harmonia. Então, a nossa vida, a nossa conduta tem que ser pautada na harmonia, a fim de que a segurança lhe presida todas as resoluções e atitudes.
Então, é preciso, como ele continua ali abaixo, que tenhamos equilíbrio e mais equilíbrio, a fim de que venhamos a identificar-nos com o bem sempre mais e melhor. Então, de que forma conseguiremos isso? Saúde psíquica, saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Isso nos leva a este equilíbrio que tanto precisamos para estarmos em harmonia conosco e podermos atender aquele ditame da identificação com o bem. Mas será que essa é realmente a nossa vida? Nós estamos aqui numa casa espírita, falando para pessoas espíritas ou simpatizantes do espiritismo, e nós bem sabemos que mesmo no nosso meio, nós temos graves e sérios problemas, de ordem física, de ordem psíquica, de ordem espiritual, né? Quem de nós aqui, Edson, que é aqui um dos patriarcas, né? Presidentes de centro, trabalhadores de centro, médiuns que adoeceram, tiveram problemas obsessivos, problemas depressivos. Por que isso acontece? Não deveria, pensamos, né? Como é que um espírita que conhece o Evangelho, que sabe da sua missão e que muitas vezes passa por processos obsessivos? E nós, o que vamos dizer? Muitas vezes pensamos assim, eu que sou um trabalhador comum, meu Deus, se seu fulano, se dona fulana passou por esse problema lá do centro, imagine eu que sou uma pessoa comum, o que fazer? E aí nós vemos os problemas que muitas vezes nos afetam, né? Eu trouxe aqui somente alguns para poder a gente elencar, né? Pescoço, dores musculares, artrite, dores nas pernas, sobrepeso, obesidade, dores no estômago, não é? Hoje é tão famoso o refluxo, todo mundo tem um refluxo, até crianças. Então, o que é que está acontecendo conosco? O que é que nós estamos vivendo? Então, nós vamos fazer aqui uma panorâmica, sem nenhuma pretensão de esgotar o assunto, sem nenhuma pretensão também de conflituar, nem de trazermos polêmicas, mas com a proposta de tentarmos dialogar um pouco a respeito desta saúde e da espiritualidade. Bezerra de Menezes nos alerta, nós somos seres espirituais. E Teilhard de Chardin complementa dizendo, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal, uma experiência material. Então, na essência, todos nós somos espíritos. Ninguém aqui é um corpo de carne. Muitas vezes pensamos, né? Eu sou esse corpo, eu sou essa pessoa. Não, nós não somos essa pessoa. Nós somos o espírito acima de tudo. Este corpo é passageiro, é, digamos assim, a nossa parte mais perecível. Então, temos que cuidar do corpo? Com certeza, é o nosso templo, é o nosso veículo maravilhoso. Mas, sobretudo, cuidarmos de nós mesmos, a essência espiritual. Então, somos seres espirituais e a nossa essência espiritual, ela tem que ser olhada e tem que ser muito bem cuidada. O Dr. Jorge André dos Santos, famoso médico baiano, espírita, ele deixou para nós um legado bastante importante na psicologia espírita, na psiquiatria espírita. E nós pegamos essa frase porque ele fala coisas aqui bem interessantes a respeito dessas nossas caminhadas entre saúde e espiritualidade. Todo aquele que vislumbra uma rota ou pensa que está caminhando em nova estrada, tem por obrigação comunicar os seus pensamentos à sociedade onde milita. Então, as novas rotas que nós estamos vivenciando, os novos desafios dentro da saúde, da medicina, da psicologia, da espiritualidade como um todo, devem ser vivenciadas, comunicadas, partilhadas, debatidas, comunicadas em eventos de caráter científico, em eventos espíritas, para que todos nós possamos partilhar deste conhecimento e galgarmos novas possibilidades de caminhada. Então, muitas vezes, o nosso olhar é diferenciado. Olhamos para essa figura e percebemos, a figura parece que está se mexendo, mas não está, ela está parada. Então, o que é que nós estamos vivendo? Uma mudança. Então, o nosso olhar tem que mudar.
E nós estamos vivendo uma mudança de referencial. É a transição planetária, é a regeneração que está chegando. E nesta transição planetária, nesta regeneração, a mudança dos referenciais. A saída de um referencial materialista, puramente biologicista, para um novo modelo de se abordar a ciência, de se abordar a medicina, de se abordar fundamentalmente as questões de saúde. Que referencial é esse? É o referencial espiritualista. Nós ainda não podemos dizer um referencial espírita. Por quê? Porque até mesmo os referenciais espíritas bebem em fontes do espiritualismo como um todo. Então, estamos diante de um novo referencial que está se aproximando e trazendo uma avalanche de conhecimentos para nós, em especial no campo da saúde. E aí nós vamos fazer esta conexão da ciência com a saúde e com as questões da espiritualidade. Quando nós olhamos lá no Google Acadêmico, é um site buscador, não é uma ferramenta que nos ajuda a procurar artigos, materiais para ciência, para pesquisa, bastante utilizado. Ele, em janeiro de 2009, quando eu entrei só com a palavra espiritualidade, eu encontrei mais de 78 mil citações. Quando nós associamos espiritualidade com saúde, mais de 40 mil citações. Muita coisa que tem sido produzida, muita gente escrevendo, relatando as suas experiências, trazendo para o contexto, inclusive acadêmico, universitário, estudos de caráter investigativo, projetos de extensão, projetos com comunidades a respeito desse tema, saúde e espiritualidade. Então, nós estamos, enquanto espíritas, estamos também na vanguarda, porque já desfrutamos desse tema, já estudamos esse tema já há muito tempo, desde André Luiz, que ele já começava a nos impulsionar no sentido de fazermos essa conexão entre medicina, entre saúde e espiritualidade. E um conceito de espiritualidade é muito difícil a gente encontrar um conceito pronto, um conceito fechado. Então, nós pegamos aqui alguns apenas para nós vermos a diversidade de entendimentos, né? Espiritualidade, qualidade do que é espiritual. Não disse nada, né? Não acrescentou muita coisa, não. Ou, característica ou qualidade do que tem ou revela intensa atividade religiosa ou mística. Religiosidade e misticismo. É um conceito válido, mas de alguma forma ele vincula muito a questão da religiosidade. E não necessariamente a espiritualidade tem que ter uma religiosidade, um ritual, um vínculo com alguma religião estabelecida. O indivíduo pode vivenciar uma espiritualidade independente da religião, mas tudo bem, é válido. Tudo que tem por objeto a vida espiritual. Então, a doutrina espírita se encaixa muito aqui nesse conceito. Então, as vivências de saúde, espiritualidade, as nossas práticas estão muito ligadas a essa questão da vida espiritual. Espiritualidade também pode ser entendida como elevação, transcendência, sublimidade, que também diz respeito à doutrina espírita. Ou um sistema de crenças que enfoca elementos intangíveis, que transmite vitalidade, significado a eventos da vida. É uma referência que nós pegamos que também pode ser levada em consideração. Em síntese, o que seria espiritualidade? É a busca da transcendência. Sairmos desse modelo puramente material, dessa visão puramente ligada à matéria e buscarmos algo mais além. Como está dito aqui, elevação, transcendência, que pode ser através da religiosidade. Ou podemos ainda pegarmos algo aqui desse outro conceito, transmite uma nova vitalidade, uma nova forma de ver a vida, uma nova forma de vivenciar a vida. E como está o interesse atual por saúde e espiritualidade? Será que só somos nós, espíritas, que nos interessamos por saúde e espiritualidade? Será que é somente a Associação Médica Espírita que se interessa por saúde e espiritualidade? Para você, Suzy, é fácil, porque você é professora da universidade, você também é espírita, então é muito fácil fazer essa junção. Mas será que é
somente ligado a uma questão da doutrina espírita, como será que anda esse interesse geral por saúde e espiritualidade? O interesse, gente, é amplo. Nós pegamos aqui alguns cartazes assim, aleatoriamente, né? Saúde, espiritualidade, eventos. E aí nós fomos vendo vários eventos que acontecem, e inclusive livros que são publicados, capas de revistas que aparecem com o tema, olha aqui, ó, capa da Isto É, Medicina Espiritual, livros, Espiritualidade e Oncologia, muita coisa que tem sido produzida, eventos, inclusive eventos acadêmicos, ó, o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, com o Encontro Global de Espiritualidade e Saúde Mental. Inclusive, a Revista Brasileira de Psiquiatria dedicou um número só especial para tratar de assuntos ligados à psiquiatria e à espiritualidade. Eventos na Unesp, eventos no Brasil todo. Então, estamos trabalhando muito com relação a esse avanço da medicina e da espiritualidade. E aqui um evento ecumênico, vejam só, na cidade de Indaiatuba, em São Paulo, envolvendo assistência espiritual no ambiente hospitalar. Então, nós estamos falando de algo que é atual, é uma pauta altamente pertinente. Nós não estamos pregando, digamos, espiritismo, nós não estamos fazendo proselitismo religioso, quando estamos falando em espiritualidade com as outras pessoas, ou no nosso ambiente de trabalho, com os pacientes, com os nossos clientes, com os colegas, com os meus alunos, não é proselitismo, porque espiritualidade é tema ligado, sim, a um corpo de conhecimento, a um campo de busca, a um ramo da ciência. Eu trago aqui para vocês algumas referências assim que ficaram muito famosas por conta das pesquisas envolvendo espiritualidade, e principalmente eu queria destacar essa primeira aqui, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do Sistema Único de Saúde. Essas práticas integrativas, elas já existiam, muita gente já fazia yoga nos ambientes de saúde, muita gente já fazia meditação, mas com a política, nós temos agora um documento oficial, é datado de 2006, está sendo revisado, está sendo ampliado cada vez mais, para que novas práticas sejam incorporadas. Desde 1978, quando houve um encontro de Alma-Ata, lá na antiga, né, União Soviética, que a OMS já reconhecia a importância da medicina tradicional, ou seja, da chamada medicina popular, da medicina das benzedeiras, da medicina das parteiras, já era reconhecido lá na antiga União Soviética como uma prática de saúde e que levava bem-estar às pessoas. Então, vejam isso desde 1978. Na Assembleia Mundial de Saúde de 1983, a Organização Mundial da Saúde recomendou a inclusão da dimensão não material, ou seja, espiritual, para as questões da saúde. Então, já é uma discussão que não é mais somente no ambiente espírita, no ambiente religioso, no ambiente ecumênico. Nós estamos falando de dados da Organização Mundial da Saúde, que vem de 78, de 1983, chegando até 1998, com a proposta de se modificar o conceito clássico de saúde da OMS para um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente ausência de doenças, conforme o documento da própria Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde também, no seu protocolo de qualidade de vida, né, que é um protocolo clássico, muito utilizado em pesquisas, né, chamado RUCOL, no seu domínio número 6, ele traz aspectos espirituais, religião, crenças pessoais. No item 24, espiritualidade, religião e crenças pessoais, como focos da pesquisa, como dados que devem ser considerados na pesquisa sobre qualidade de vida da população. Então, é um documento que vem da Organização Mundial da Saúde, utilizado mundialmente. Então, espiritualidade faz parte, sim,
das pesquisas. Aqui nós pegamos vários instrumentos para mensuração de bem-estar espiritual. Está num documento divulgado na internet que é Espiritualidade baseada em evidências. Assim como nós temos a medicina baseada em evidências, nós também temos a espiritualidade baseada em evidências. E nós temos várias propostas de protocolos para, digamos, aspas, medidas do bem-estar, medidas da espiritualidade. Vejam aqui esse documento de 85, esse de 98, esse de 83, e assim por diante, atuando em diversos campos. Saúde mental, câncer, pacientes terminais, pacientes com problemas mentais, são várias as abordagens, até que nós chegamos no protocolo da Organização Mundial da Saúde. Vamos destacar aqui alguns estudos, rapidamente, que são muitos os estudos, são milhares, mas nós pegamos aqui alguns que estão nesse documento da espiritualidade baseada em evidências, só para a gente ver o quão isso tem sido importante nas pesquisas. Então, um estudo de Azar, em 1995, trabalhando com 230 pessoas em luto, vejam só, pessoas do grupo que recebeu psicoterapia breve associada a aconselhamento religioso melhoraram mais rapidamente do que as que receberam apenas psicoterapia isolada. Então, aquelas que, além de receberem a psicoterapia, receberam aconselhamento religioso, tiveram a recuperação do luto mais rápida. Um estudo de 1999 de Bush, trabalhando com 661 pacientes com dor crônica, aquelas pessoas que têm aquelas dores que não há o que passe, né? Dor nas costas, dor de cabeça. Estratégias de enfrentamento religioso positivas foram associadas a melhores resultados. Então, as pessoas que receberam ou que tinham práticas religiosas e essas práticas foram incentivadas, essas pessoas melhoraram muito mais rapidamente dos seus problemas de dores crônicas. Aqui um estudo de 93 de Carroll, com 100 alcoólatras em tratamento. Foi observado que aspectos espiritualistas foram associados a tempo de sobriedade e número de comparecimento às sessões. Ou seja, quanto mais o indivíduo era reforçado em práticas espiritualistas ou recebia determinadas práticas espiritualistas, ele passava mais tempo sóbrio, ou seja, não bebia mais com tanta frequência e comparecia mais ao acompanhamento de saúde. Então, vejam um impacto extraordinário que uma ação, um aspecto espiritualista pode ter em 100 alcoólatras estudados. Um estudo de 89 com Hearst, 120 pacientes submetidos à quimioterapia, pacientes com câncer. Pacientes com forte fé religiosa tiveram maior esperança e foram mais capazes de lidar com a terapia do que aqueles que não tinham fé religiosa. Isso porque nós sabemos que os remédios não curam as doenças da alma. Para as dores da alma, somente o remédio divino, maravilhoso, espetacular, dos fluidos, do bom ânimo, do Ki, do axé, o nome que quisermos dar. Então, aqui na Assembleia da Organização Mundial de Saúde, as práticas integrativas e complementares, entendidas como práticas, enfoques, conhecimentos, crenças sanitárias diversas, elas passaram a ser tidas como práticas de saúde. E essas práticas muitas vezes incluem plantas, animais, minerais, terapias espirituais, técnicas manuais e exercícios. Ou seja, a Organização Mundial da Saúde reconhece que práticas da medicina popular e práticas religiosas devem ser utilizadas como práticas de saúde. E o cenário no Brasil, qual é? Porque na Organização Mundial da Saúde, isso lá, né, na Assembleia, lá em Genebra, tudo bem, mas e aqui no nosso país? Qual é o cenário? O cenário é extremamente promissor, o cenário é de muita receptividade com relação a estabelecimento, mesmo porque, com a Política Nacional de Práticas Integrativas, isso permitiu que os serviços se expandissem. Então, dados de 2017, mais de 9.350 estabelecimentos
Em 3.173 municípios tem já as práticas integrativas estabelecidas. E na Bahia, a Política Estadual de Práticas Integrativas inclui no seu protocolo, que segundo já os nossos amigos que estão bem à frente, agora com as conferências municipais de saúde, vocês devem ter tido aqui em Santo Antônio, nós tivemos lá em Feira de Santana, e lá fui eu, com a minha plaquinha, com os meus cartazes, imposição de mãos, passes, fui lá com as placas para pedir para que fosse incluída na política lá de Feira de Santana. Por quê? Porque na política estadual já está previsto práticas energéticas e vibracionais, que são os passes, como práticas de saúde para toda a população. Essas práticas já estão implantadas em 228 municípios do estado. Ainda temos muito que correr atrás, porque somos 417 municípios, então ainda temos muito que preparar as pessoas, preparar os profissionais, esclarecer a população para que as práticas integrativas, as práticas espirituais, elas sejam amplamente utilizadas. Então, não se assustem se daqui a algum tempo vocês chegarem na unidade de saúde aqui de Santo Antônio e encontrarem lá, sala de passes. Você vai dizer, é o centro espírita? Não, é o que vai acontecer, Estamos trabalhando nisso lá em Feira de Santana. Santo Antônio é uma cidade muito evoluída, Então já deve ter aí muita coisa sendo feita. Feira de Santana, estamos lá nessa luta para levarmos a imposição de mãos, o reiki e outras práticas para as unidades de saúde. Então, quais são os problemas que nós ainda temos que verificar, Primeiro, as questões das diretrizes curriculares dos cursos da área de saúde. Muitos desses cursos ainda estão no modelo biologicista, materialista. E nós estamos nessa transição para esse outro modelo, para esse modelo espiritualista. Porque uma vez que nós teremos práticas integrativas, práticas espirituais como práticas de saúde estabelecidas no Sistema Único de Saúde, é preciso formar os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, psicólogo, biólogo, professor de educação física, farmacêutico, enfim, todos, para que eles conheçam essas práticas e qual é a base de seu funcionamento. Eles não necessariamente podem utilizar, mas pelo menos identificarem, saberem qual é o princípio, respeitarem, participarem das rodas de discussão, das sessões clínicas, discussão de casos de pacientes em cima de múltiplas abordagens, que não é somente o modelo biologicista. O compromisso com a saúde integral do ser humano, e não só com aquele antigo preceito, uma doença, um medicamento. Não, agora nós temos outras abordagens não invasivas, abordagens de cunho espiritual, abordagens que levam em consideração o caráter humanista. Dentro desse programa Humaniza SUS, que leva em consideração a singularidade dos sujeitos, quem são aquelas pessoas, o que é que ela precisa, que tipo de abordagem, que tipo de terapia é mais adequada. Muitas pessoas passando por problemas podem precisar de passes, outras podem precisar de constelação familiar. Então, como é que isso vai ser feito? De que forma acontecerá essa triagem? E dentro da complexidade do processo saúde e doença, porque nós bem sabemos que as doenças, elas estão na alma. O corpo físico é apenas esse grande exaustor dos problemas espirituais que trazemos no nosso psiquismo, de nossas vidas passadas, de nossos erros e de nossas falhas. Então, gente, quando nós unimos espiritualidade e práticas integrativas, nós temos recursos que enriquecem diagnósticos e vão para além da questão orgânica. Não é de forma nenhuma desconhecer o saber médico, o saber acadêmico, de hipótese nenhuma, é somar, é ajudar, é contribuir, é complementar, é apoiar. E, para tanto, nós contamos com uma excelente aceitação da população. As pessoas buscam, as pessoas sentem a necessidade e percebem a melhoria em si e nos seus familiares.
O ano passado, em março, aconteceu no Rio de Janeiro o primeiro Congresso Nacional de Práticas Integrativas e Saúde Pública. Estava presente o então ministro da Saúde, o Ricardo Barros, e a diretora da Organização Pan-Americana da Saúde, a Carice Etienne. E eles, lá no Rio de Janeiro, foram feitos vários debates, várias mesas, e a diretora da OPAS, ela faz um elogio ao SUS e, principalmente, à variedade de práticas que nós temos hoje no Sistema Único de Saúde. São 29 terapias que foram inseridas. Homeopatia, que já era conhecida, medicina tradicional chinesa, acupuntura, também biodança, dança circular. Olha o que entrou aqui, ó, que nos interessa demais: meditação, reiki, chantala, terapia comunitária, imposição de mãos, constelação familiar, bioenergética, entre outras. Então, nós estamos com imposição de mãos, que é algo que nos interessa bastante, meditação, que nós praticamos muito nas casas espíritas, como práticas integrativas do Sistema Único de Saúde. Então, uma enfermeira que é passista, ela poderá aplicar, desde que o paciente aceite, desde que haja permissão. Você está passando por esse problema, então posso lhe aplicar um passe? Ah, eu aceito, eu quero. Pode ser aplicado, porque é prática de saúde pública. Lá no nosso centro espírita, nós incluímos, além das práticas que nós utilizamos, como desobsessão, passes, a chamada fluidoterapia, a água fluidificada, nós inserimos lá no Jesus de Nazaré constelação familiar e inserimos bioenergética. Gente, sucesso absoluto. Todas as terças-feiras nós fazemos constelação familiar gratuita. Uma sessão de constelação familiar, vocês sabem, é bem cara, né? Tem pessoas aí cobrando R$500, R$1.000, R$1.500, R$2.000 por uma sessão de constelação familiar. Lá no Jesus de Nazaré nós fazemos gratuitamente. Pessoas de todas as religiões vão para o centro. Então, fazemos a constelação familiar associada com um processo desobsessivo. Então, no andar térreo está acontecendo uma reunião de desobsessão, e no andar superior, no primeiro andar, nós estamos fazendo as constelações familiares. Então, as pessoas não precisam estar presentes no ambiente da desobsessão e estão recebendo a ajuda espiritual, o processo desobsessivo, as constelações familiares. Então, é algo assim extraordinário quando nós unimos terapias que trabalham com esses princípios de ajuda, de apoio, de melhoria das condições de vida das pessoas. E também trabalhamos com exercícios bioenergéticos. Isso por quê? Né? Porque nós espíritas, né, nós olhamos muito para o espírito. Nós pensamos muito no espírito, perispírito, e esquecemos do corpo físico. Aí o que acontece? Aparece a famosa dor crônica da coluna, dor do pescoço, dor da cabeça, dor do joelho, os problemas intestinais, estomacais, que muitas vezes são derivados de couraças que nós geramos durante a nossa vida. Então, essas couraças são instrumentos musculares de defesa. Mas como nós, espíritas, estamos tão focados no espírito, esquecemos do corpo e o corpo adoece. Então, nós trabalhamos também com exercício de bioenergética, e isso tem trazido um resultado espetacular, principalmente para os médiuns, para as pessoas que trabalham muito com as comunidades, de liberação dessas couraças, de folga, né, dessas couraças, e isso tem permitido estados de maior felicidade, de maior tranquilidade. Eu poderia dizer para vocês, as pessoas se tornaram mais flexíveis. Então, esse é um resultado muito importante. Então, vejam essa via de mão dupla. Nós oferecemos o passe, oferecemos a meditação, mas também temos essas práticas, que não são práticas tão consagradas no meio espírita, mas que nós podemos assimilar em nossas casas e fazermos um trabalho associado com resultados assim surpreendentes, muito bons mesmo.
Então, do que nós estamos falando, né? Nós estamos falando desse conjunto aqui, olha, gente. Estamos falando de saúde, educação, espiritualidade, práticas integrativas. Por quê? Porque as pessoas estão buscando a casa espírita, né? Conversava ali com o Edson antes de começar o trabalho. E aí, como é que vai a casa? Ah, Suzy, sempre chegando gente, né? As pessoas buscando a casa espírita. A mesma coisa lá na nossa casa em Feira de Santana. Pessoa com tentativa de suicídio, pessoas com, vou abortar, vou largar o marido, minha mulher é isso, problemas familiares, o vazio da vida, a falta de esperanças. Então, como trabalharmos? Então, precisamos estar devidamente equipados, preparados, da mesma forma, oferecendo esse serviço até mesmo fora da casa espírita. Podemos estabelecer essa essa colaboração, oferecer esse serviço gratuito, amoroso para as pessoas extra-centro espírita. Agora, nós temos uma questão muito importante, como eu falei para vocês, que precisamos rever os nossos currículos de formação da área de saúde. E isso por quê? Porque tudo que nós trabalhamos nas terapias integrativas e complementares, no passe, na bioenergética, na imposição de mãos de uma forma geral, na constelação familiar, nós estamos trabalhando com algo que não é conhecido da medicina acadêmica, da ciência ortodoxa, da ciência universitária, acadêmica e dos institutos de saúde. Então, nós procuramos no livro didático chakras, nós procuramos bioenergias, nós procuramos NADs. Onde é que está isso? Isso não está no livro de fisiologia, isso não está no livro de anatomia, na farmacologia, nós não vamos encontrar isso. Esse conhecimento não está ainda nos livros que utilizamos, nos artigos que nós trabalhamos nas universidades. Então, temos aí um caminho a ser feito. Por quê? Porque se espiritualidade é um fator de saúde, então esses referenciais da espiritualidade devem constar nos currículos de formação. Como diz aqui, né, o famoso doutor, né, o Koenig, ele diz: curar algumas vezes, aliviar frequentemente e confortar sempre. É esse o nosso horizonte trabalhando com as terapias espirituais, que é um outro referencial, um outro olhar do processo saúde e doença. Então, estamos com um novo paradigma à frente, né? Estamos aqui, ó, saltando, saindo desse conforto aqui, ó, e indo para um outro olhar, para uma outra forma de abordar as doenças, para além do medicamento, para além do modelo da vacina, que são úteis, necessários, lógico, fundamentais, mas que é fundamental também que olhemos esta dimensão espiritual. Então, com isso, o nosso olhar, ele vai mudar o nosso falar e vai mudar o nosso comportamento. Tem que haver uma mudança geral. Por quê? Porque palavras novas serão incorporadas no nosso vocabulário. A medicina deverá olhar para um outro fazer, para um outro comportar-se, para um outro ver a doença, o paciente, as pessoas, e não simplesmente com o olhar biologicista. Então, o modelo espiritualista, ele agrega, mas ele também tem as suas complexidades. E é necessário que haja uma revisão dentro desses referenciais, né? Então, nesse paradigma que nós estamos vivendo, nós estamos muito focados no ter. E aqui é o ser. O novo paradigma é a pessoa. Nesse paradigma antigo é eu ganho. Nesse novo paradigma é nós ganhamos. É o coletivo agora. Nesse aqui, né, vamos pular aqui um pouquinho, né? Somente os resultados importam. Nesse aqui, o caminho é importante. Então vejam a mudança, né? Esse indivíduo aqui todo, né, muito certinho, né, todo rígido. Esse aqui mais descontraído, mais flexível, disposto a olhar de uma forma diferenciada, com foco agora nas pessoas, com foco na intuição, com foco no ser, com foco no coletivo. Que coisa maravilhosa!
Todas essas práticas integrativas, então, elas vão falar de algo que sai desse modelo anatômico, fisiológico, porque elas vão falar de bioenergia. Que bioenergia é essa? É a bioenergia que vem da cana-de-açúcar? É a bioenergia que vem da luz solar? São energias maravilhosas também. Mas nós estamos falando de uma outra bioenergia, que é a energia do fluxo da vida, o fluxo do universo que despeja sobre nós esta energia sobre o corpo dos seres vivos, e este bloqueio de bioenergia nos seres vivos, de uma forma geral, inclusive em nós humanos, é o que provoca as doenças físicas, mentais, espirituais, emocionais. Por quê? Porque esse fluxo, ele tem que ser contínuo. Se existe um bloqueio, ali existe algo que precisa ser olhado com mais carinho, e com isso as técnicas de abordagem espiritualista. A ciência nega a existência desta bioenergia, lógico, né? Que fluxo é esse que vem do universo e despeja sobre todos os seres e dá esse vigor? O que é isso? Do que é que estamos falando? Estamos falando, né, sinônimos dessa bioenergia, um aqui de base psicanalítica, libido, né, pulsão de vida, ou então lá inspirado nos chineses, Qi, ou então inspirado no modelo afro-brasileiro, é o axé dos nossos irmãos afro, ou então a energia psíquica, que tanto alguns autores espíritas vão trazer, André Luiz vai trazer tanto, ou então seria o campo energético, ou o campo morfogenético de Rupert Sheldrake, pode ser. Ou seria a energia orgone de Reich? Também é uma possibilidade. A força sexual da alma de Jorge Andréa, o fluido cósmico, o fluido vital de Allan Kardec. É tudo a mesma coisa. É uma bioenergia que nós ainda sabemos muito pouco, sabemos o que a espiritualidade nos trouxe, o que os grandes iniciados, os espiritualistas, os médiuns nos trouxeram e nos trazem, mas que carece ainda de muita pesquisa para entendermos o que é, na verdade, esta bioenergia tão fundamental para nós e para as nossas vidas. Então, nós somos totalmente vinculados a esta bioenergia para mantermos a nossa vida, a nossa vitalidade, seja no corpo físico ou em corpos espirituais. Então, no nosso corpo, ela aparece, ela é um sistema que pode ser, digamos, derivada, pode derivar para um sistema eletromagnético, aura, campo magnético, mas que está presente também nas plantas, nos animais, e está presente também na parte chamada não viva, porque não é viva para nós, que ainda temos um modelo muito restrito, muito tacanho de entender vida. Mas no contexto espiritual, a prece de São Francisco, tão linda, que foi feita aqui no início, né? São Francisco chamava irmã pedra, irmão vento. Por quê? Porque ele reconhecia como criaturas de Deus e, logicamente, sistemas vivos, porque tudo que Deus cria é vivo, nada é não vivo. Então, o sistema de chakras é algo que precisa também ser estudado, que precisa ser visto e que não é conhecido da ciência. A ciência desconhece. E, no entanto, o hinduísmo, há 10 mil anos que já identificava esses sistemas de rodas de captação desta bioenergia universal, trazendo para o nosso corpo perispiritual, conforme nos orienta André Luiz, e sendo distribuído por todas as nossas células físicas, psíquicas, espirituais, e nos dando a vitalidade e a vida. Então, como nós vimos, quando existe um bloqueio da bioenergia, o que é que acontece? Doença. Eu tenho um problema seríssimo no coração. É porque meu pai tinha um problema e eu herdei geneticamente. Existe um bloqueio de bioenergia. Então, a terapia integrativa, constelação familiar, ajuda a entender por que é que seu pai tinha um problema no coração e você também tem.
Então, existe um bloqueio aí que precisa ser analisado, como se fala em constelação familiar, né? Esse emaranhamento aí precisa ser visto com melhor cuidado, né? Porque muitas vezes a gente olha assim, não, eu vou tomando aqui um remedinho e vou levando. Não, vamos olhar, aproveitarmos que estamos aqui nesta encarnação, aproveitarmos que somos espíritas, que temos uma tecnologia e vamos olhar o que está acontecendo. Ah, eu tenho um problema no estômago, tenho um problema no fígado, no intestino que não passa. O que é isso? Bloqueio da bioenergia. De alguma forma, essa bioenergia está sendo bloqueada e pode ser desbloqueada para que haja saúde. Então, gente, muitas vezes as questões que nós vivemos do estresse, as doenças que nós temos como má digestão, respiração acelerada, coração acelerado, ansiedade, tudo isso é derivado também deste bloqueio destas bioenergias. Então, é preciso que nós tenhamos um outro olhar sobre o nosso corpo, sobre quem somos nós. Nos estudos espiritualistas, vocês vão encontrar autores falando que nós possuímos cerca de 7 corpos. Existem autores que falam em 14 e por aí vai. Mas é preciso que olhemos essa nossa dimensão espiritual, independente da escola espiritualista que abraçamos, mas que tenhamos essa consciência deste fluido vital que precisa passar pelo nosso corpo, ser devolvido para a natureza, retornar novamente para nos trazer alegria e vitalidade. Então, quando nós temos os bloqueios, nós temos as doenças. Essas doenças também, elas podem ser expressas na forma de couraças. Vejam aqui, essa figura eu acho muito bonita, porque ela mostra exatamente cinturões, não é? Bem apertados. Imagine você, não é? Pegar um cinturão, apertar na cintura. Às vezes o cinturão tem 5 furinhos. Aí você diz, não, eu fico bem no segundo. Experimente botar lá no 4º furinho. Você diz, eu não estou conseguindo nem respirar. Exatamente. Muitas vezes nós fazemos isso em nossas vidas. Nos colocamos cinturões musculares, espirituais. Andamos todo duro, nem percebemos que nós estamos rígidos, que nós estamos com dificuldade, muitas vezes, de nos expressarmos, de termos essa vitalidade. Por quê? Devido a esses cinturões musculares que nós temos. Esses cinturões, eles estão relacionados com algumas áreas espirituais, emocionais de nossas vidas. Vejam vocês, ó, esse cinturão aqui da área do coração, muito relacionado com perdas, tristezas, melancolia, luto, vazio, falta de amor, solidão. Então tem gente que chega aqui no centro, estou precisando de um passe, eu estou assim com angústia no peito, sentindo aquela dor, né? Não, às vezes vai no médico, não, está tudo normal, não tem nada, não é infarto, não é nada. Chega aqui na casa espírita, nós já temos um outro olhar, né? Então já percebemos uma questão emocional aqui presente, né? A área da raiva, né? Essa área aqui de pelve, né? É uma área onde se concentra muita energia de raiva, de fúria, dirigida aos outros ou a si mesmo. Uma área de rancor, muita gente com muito rancor acumulado e às vezes acumulado ali na área da pelve. Esse material não é meu, viu? Tudo aqui eu peguei da internet, fui só costurando o tema e trazendo para vocês. Está aí no computador, vocês podem usar como quiserem. Então ficamos nessa situação de estresse, ansiedade, nervosismo, angústia, problemas de relacionamento, doenças crônicas, falta de tempo. Tudo isso, estou doente, estou numa situação que, pelo amor de Deus, já fui no centro, tomei passe, não fiquei bom. Fui na unidade de saúde, tomei um remédio, não fiquei bom. Que é isso? Precisamos cuidar da nossa totalidade. E nesta totalidade é preciso que olhemos o lado espiritual também. Porque muitas vezes acusamos os nossos irmãos obsessores de todos os problemas que nós temos.
E vocês viram aqui nesse slide anterior que tudo isso aqui é nosso. Tudo isso aqui, ó, ansiedade, mudança brusca de rotina, traumas, tudo isso aqui somos nós. E muitas vezes acusamos os obsessores. Claro que eles estão presentes, porque nós estamos aqui, ó, intercambiando energias. E aí, quando nós juntamos, veja só, couraças, apertamos o cinto, não é? Falta de transformação moral, mais persistência de hábitos nocivos, mais falta de fé e orações, aí é que a obsessão se instala. Então, vocês vejam que a obsessão chegou por último. O indivíduo criou muita coisa para si mesmo, ele criou a couraça, ele não quer transformação moral, ele tem dificuldade de deixar hábitos nocivos, não tem fé, não tem uma vida espiritualizada, e isso é que vai gerar o processo obsessivo. Então, a obsessão já chega como uma etapa, digamos, final. Como Jesus nos disse, expulso um demônio e ele traz outros 7 com ele, piores do que aquele que eu expulsei. Por quê? Porque a casa ficou adornada. Ou seja, nós não cuidamos da nossa saúde física, mental, espiritual, como deveríamos cuidar. E aí nós nos tornamos alvo fácil para as obsessões. Então, é preciso reconhecer que estamos doentes, é preciso, e buscarmos a cura. Então, essa história de dizer, não, porque eu sou presidente de centro, já pensou se eu chegar e disser, eu estou com depressão? Assuma a sua depressão. Vá buscar, reconheça a doença e vá buscar a cura. Porque eu sou espírita há 30 anos, como é que eu vou dizer que eu estou com esse problema? Vá reconhecer a doença e vá buscar a cura. A casa espírita tem material, tem tecnologia, tem terapias suficientes e agora com as práticas integrativas no SUS, temos também um sistema único de saúde, onde o indivíduo pode buscar todas as terapias. Se permanece, é devido a quê? É devido ao que nós vimos no slide anterior. Ele não quer se modificar, persiste em hábitos nocivos e não tem fé. Então, aí realmente é um caso para as reencarnações. É preciso que outras dores apareçam para sensibilizar esse nosso irmão. Então, a casa espírita é esse lugar onde nós temos essas tecnologias, esses espaços para esta vivência ótima dessas terapias. Uma delas, a água fluidificada, excelente. Eu fiquei triste porque não colocaram entre as práticas integrativas e complementares a água fluidificada, mas acredito que vai ser o próximo passo, porque o valor extraordinário da água fluidificada é indiscutível. A casa espírita nos oferece passes. A casa espírita nos oferece também a irradiação à distância. Aqui deve ter, porque os centros sempre têm, né? O famoso livro de preces para fazer as irradiações, não é? Então, tudo isso são terapias maravilhosas. E a ajuda espiritual pela prece. Então, o indivíduo tem que começar a se mobilizar no sentido de orar. Muito fácil chegar e dizer assim, Rocha, ore por mim. Por que não eu mesma fazer essa mobilização? Então, eu tenho que mobilizar a minha força. Olha aqui, lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, a prece é um meio eficiente para a cura da obsessão? Resposta do Espírito da Verdade, a prece é em tudo um poderoso auxílio, ponto final. O que vem aqui, depois é acréscimo de misericórdia, porque já disse, a prece é em tudo um poderoso auxílio. Então a prece é maravilhosa para as nossas vidas, cura da obsessão, doenças, males, angústias, falta de esperança, tudo isso podemos utilizar a prece com fervor, com alegria, com sentimento.
a prece verdadeira não precisa ser palavras repetidas, não precisa ser preces longas. Às vezes aquela prece de, oh meu Deus, me ajude, sai com tanta força do coração. Esta é a verdadeira prece. Lembremos de Jesus falando do publicano e do fariseu orando. Que diferença! Que coisa, né? Um com muitas palavras, orgulhoso, e o outro lá no fundo, todo tímido, mas contrito, sincero. Esta é a verdadeira prece. Vejamos aqui este quadro, né? A respeito da eficácia das nossas terapias. Então vejam, ó, tratamento das couraças, mais esforço na transformação moral, mais busca por autoconhecimento e persistência em hábitos saudáveis, mais fé e orações, igual a quê? Saúde espiritual. Então, a medicina espiritual, medicina e espiritualidade, gente, o resumo é isso aqui. O indivíduo, ele tem que querer. Não adianta termos passistas maravilhosos, litros de água fluidificada, se o indivíduo não quer. Estas práticas são excelentes, mas é preciso que o indivíduo queira, reconheça as suas couraças. É fundamental que ele faça esforço na transformação moral. É fundamental o autoconhecimento, melhorar os hábitos de vida, fé e orações cotidianas. Vejam aqui, ó, em 2001, que sofrimento, que dor, que angústia, falta de esperança, depressão, problemas de saúde, problemas na família. Começou a fazer algumas mudanças na vida, tratamentos. Olha como já melhorou, mas olha quanto tempo. Não é passe de mágica. Agora, em plena saúde, olha que alegria. Olha quanto tempo. Então, não vamos achar que, eu agora vou resolver meus problemas. Vou ali no centro, É um processo gradativo, tem que ser honesto, tem que ser sincero, tem que ser progressivo, tem que ser constante. Por isso que muitas vezes nós olhamos na casa espírita e falamos, mas dona fulana de tal tem 15 anos frequentando aqui o centro e o processo obsessivo, difícil. Aqui em Santo Antônio não acontece isso não, né, Edson? Isso é só lá em Feira de Santana. Umas obsessões, uma cidade que tem micareta, né? Então, as obsessões são mais difíceis, né? Nada contra a micareta, mas somente para poder mostrar a ação desses nossos irmãos, né? Então, por que isso acontece? O que está acontecendo? Essa casa espírita aqui que é fraca. O passe daqui não é bom. Será que essa água fluidificada daqui é fluidificada mesmo? Será que é isso? Não, é a pessoa. Cadê o esforço na transformação moral? Continua do mesmo jeito, se arrastando, se lamentando, continua sem fé, continua sem querer autoconhecimento. Não, já estou muito velha. Deixe sair para as pessoas jovens buscarem autoconhecimento. Infelizmente, vai arrastar essa obsessão, vai para o mundo espiritual, reencarna e continua com o processo obsessivo, até aprender. Então, a medicina espiritual, ela é complexa. Ela não é uma medicina de tome um comprimido e vá para casa que você está boa. Tome um comprimido, tome uma água fluidificada, vá para casa que o senhor vai ficar bom. A medicina espiritual, ela é partida do indivíduo. A complexidade dela é profunda, porque ela vai na raiz do problema. Ela é radical, ela pede transformação moral, autoconhecimento e fé. E isso nem sempre é possível, porque estamos nesses emaranhamentos, nos habituamos, e como diz a minha querida mãe, presidente de centro por tantos anos, convivendo com tanta gente problemática que chegava, ela dizia, eu chego à conclusão que muitas pessoas vivem melhor com a doença do que com a cura. Na sua sabedoria, ela vivendo, tratando tanta gente, ela dizia, tem gente que resiste à cura, tem gente que não quer ser curado, prefere ficar ali arrastando aquela obsessão, sempre naquela de, coitadinho, oh meu Deus,
cuidem de mim. Oh, gente, me socorre, me acude. Vem aqui em casa me dar um passe. E não se modifica. Então, o que precisamos? Buscas pessoais. Então, ó, essa charge aqui maravilhosa. Centro Espírita, dia de cura, todos querem. Dia de estudo do Evangelho, ó para aqui. Ninguém aceita o remédio. Difícil. Ah, estudar o Evangelho de novo. Qual é o tema? Fora da caridade e da salvação. De novo. Eu já sei isso demais. Falar de caridade eu já sei demais. Não sabe? Porque se soubesse não faria uma pergunta dessa, não é? Então, estamos ainda, ó, nesse processo aqui, ó, de buscarmos o fenômeno. Eu preciso ficar bom porque daqui a pouco é o casamento do meu filho, é a formatura da minha filha, eu tenho que estar boa para ir para a festa. Ah, eu tenho que ficar bom porque a minha família alugou uma casa na praia e vai ter um veraneio e eu não posso ficar doente, eu tenho que ir para lá. A verdadeira cura, que é essa aqui, que dura 15 anos, 20 anos, 30 anos, ninguém quer. Então, por isso, os grupos de estudos vazios, a evasão dos estudos de evangelho, dos estudos mediúnicos, porque eu estudo em casa, né? Muita gente agora, né? Não, eu assisto as palestras no YouTube, que está tudo lá. Assiste palestra no YouTube o quê? Né? Assiste 2 minutos, daqui a pouco já está dormindo, o celular caiu para o lado. Então, o Centro Espírita tem esta função socializadora, maravilhosa, de estarmos aqui trocando bioenergias, a assistência da espiritualidade aqui presente, os irmãos que nos veem, que veem uns aos outros, sinalizando: ei, Suzy, estou lhe achando assim hoje triste, o que está havendo? Não, estou bem, não, presta atenção, tá, alguma coisa. Isso são sinalizações boas que chegam para a gente, os irmãos. Formarmos esses vínculos afetivos maravilhosos dentro da casa espírita, ouvirmos boas conversas, boas palestras, trocarmos informações, isso só nos dá saúde, alegria. Vejam vocês, começamos aqui a reunião com cânticos, músicas, todo mundo alegre. Olha, a energia foi lá para cima, né? Podemos dizer, não é, que o fluido cósmico, que o axé, que o orgônio aqui estourou, foi lá para cima. Que maravilha, não é? Aí vem o momento da prece. Oh, que energia saudável, que coisa maravilhosa. O cântico de Francisco de Assis, né? A fala, a integração. Depois a gente ainda vai comer um lanchinho fluidificado lá embaixo. Que maravilha, não é? Um suco fluidificado, um bolinho cheio de energias boas, suco que não engorda, bolo que não engorda, que maravilha, só aqui na casa de Pititinga que tem, não é? Que bênção! Então a gente sai daqui alegre, felizes. Ô, Suzy, e como eu posso prolongar essas energias? Como eu posso levar isso para adiante? Depende só de você querer. Depende só de você resolver. Não me aborreço mais por bacatelas. Não vou expor a minha felicidade, a minha saúde, a minha vida a coisas pequenas. Eu quero mais, é a minha alegria, a minha felicidade. Então é evitar. Porque as forças, digamos, né, como fala o professor Pietro Baldi, as forças do antissistema vêm para cima da gente. Você acabou de sair daqui, chega ali fora, ou o pneu do carro furou. Vai adiante, alguém passa na frente do seu carro, ou então você toma um susto. Ai, meu Deus, saí do centro tão bem, já estou assim. As coisas do mundo que nós vemos de expiação e provas são assim, testes a todo momento. Mas aí a nossa decisão de não se aborrecer, de não embarcar nesta negatividade. Então, isso é que nos traz esta saúde espiritual, é isso que nos coloca realmente na fronteira de uma medicina espiritual. Meus irmãos, eu tenho aqui mais uns 40 slides, mas já são 9h20, preciso parar, né? Então, a gente fica aí para uma outra oportunidade, trazermos mais estudos, sempre estamos aqui em contato, essa casa maravilhosa, temos também o Ação Assis, cadê a Antônia? Não estou vendo aqui.
Ah, um abração para ela, viu? Deus abençoe. Nosso querido ali, a Ednailson, lá em Joana de Ângeles. Essa cidade maravilhosa, que sempre nos acolhe, afetuosa. Além de ser uma cidade linda, né? De pessoas tão lindas. Olha o nome da cidade, Santo Antônio. Meu Deus, tudo de bom nas nossas vidas, né? Santo Antônio foi confessor de Francisco de Assis. Foi ele que assumiu a ordem quando Francisco de Assis morreu. Foi ele que ficou à frente da ordem franciscana. Então estamos falando aí de alguém que tem o mesmo quilate moral de um Francisco de Assis. Então, irmãos e irmãs queridas, Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine. Vamos ficando por aqui, porque eu sei que tem umas perguntas, né? Já vi aí algumas pessoas aí passando os papeizinhos. Então, vamos nos preparar agora para as perguntas, né? Para as respostas. E muita paz e Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado, Suzy, pela palestra, pela sua presença. Eu não vou fazer uma pergunta, mas quero fazer um breve comentário, partindo de uma colocação que foi feita por Allan Kardec, quando ele disse que, quando a ciência médica descobrisse o perispírito, que os médicos iam fazer verdadeiros milagres, né? E nós estamos vendo, nos dias de hoje, né, uma quantidade enorme de faculdades pelo mundo, não só pelo Brasil, criando cadeiras de medicina e espiritualidade. Aqui mesmo na Bahia, a UFBA criou essa cadeira, medicina e espiritualidade. A UFS também, né? Pois é. No caso da UFBA, é uma matéria optativa, né, Suzy? É uma matéria optativa, mas só que ninguém consegue mais vaga, está lotado, né? Nós estamos vendo o interesse dos estudantes de medicina a respeito da espiritualidade e a cura e a saúde, né? E nós verificamos que nós temos o conhecimento de uma publicação lá nos Estados Unidos agora, de uma pesquisa de 2 médicos, Peter Fraser e R. Massey, né? 2 médicos de ponta nos Estados Unidos, que resolveram pesquisar a medicina chinesa, né? E são médicos mesmo de alta tecnologia, muito conhecimento da medicina ocidental, e resolveram pesquisar a medicina chinesa. E quando foi em 2008, agora recente, eles publicaram um livro cujo título é Decodificando o Corpo Bioenergético, né? É a base para a ciência médica do futuro. Nesse livro, né, depois de muitas experiências, eles verificaram que existe, né, um outro corpo, além do corpo físico, que ele chama de corpo bioenergético, né? E que esse corpo bioenergético que controla a fisiologia do nosso corpo físico, controla as emoções, controla a memória, etc. e tal. E ele diz também que esse corpo, ele não é um corpo transcendental, né? Ele transcende o corpo físico, mas não é transcendental. Ou seja, pela minha leitura que eu fiz, eu estou entendendo que ele está falando do duplo etérico. Duplo etérico. Mas o importante nisso tudo, Suzy, é de que me parece que é o primeiro passo para confirmar aquilo que Allan Kardec falou, né? Que a ciência vai chegar até o perispírito, e aí nós vamos ter realmente verdadeiros milagres em nossa medicina. Isso vai ser um benefício para os eleitos, né? Os regenerados, que continuarão aqui na Terra. Quem não se adequar, quem não se espiritualizar, quem não se evangelizar, infelizmente não vai ficar aqui na Terra e não vai usufruir dessa benesse que está por vir para todos nós. Esse belo comentário. Agora vamos às perguntas. Qual a sua opinião sobre a criação dos hospitais espíritas? Como pediu minha opinião, então vou falar o que eu penso, né? Então, eu acho que é fundamental. Eu sou a favor, eu acho que no momento em que se tenha um corpo médico, um corpo de profissionais de saúde
verdadeiramente espíritas e que vão trabalhar dentro de uma lógica espírita, porque não basta simplesmente dizer que é hospital espírita e ter um atendimento igual a todo mundo, né? Então, temos que ter uma diferença. Então, temos que levar os princípios espíritas, a lei de amor, justiça e caridade, o amor ao próximo, a atenção diferenciada. Então, eu acho que é, assim, fundamental. Vamos para a segunda. Vamos. Como os espíritas devem ajudar na cura das patologias fora do centro espírita? Como os espíritos devem ajudar na cura das patologias fora do centro espírita? Os espíritos atuam do mesmo jeito. A casa espírita é um espaço onde eles se manifestam mais livremente. Nós estamos aqui falando de perispírito, de mediunidade, temos reuniões de desobsessão, fluidificamos água, então aqui digamos, é o espaço onde eles são livres, mas atuam do mesmo jeito. A atuação do Bezerra de Menezes, a atuação de Dias da Cruz, é a mesma, dentro e fora da casa espírita, porque é a lei de amor que eles estão submetidos, né? Que eles vivem isso. Então, a atuação deles num hospital, num lar, até em alguém na rua caído, é do mesmo jeito, é com o mesmo amor, com o mesmo afeto. Nós aqui temos essa vantagem porque, não é? Exatamente, ele se manifestando, o acolhimento, é Bezerra, aquele carinho. Já num outro ambiente, ele tem que trabalhar anonimamente, ele tem que, né, utilizar as condições que aquele local permite. Na literatura mesmo de Divaldo Franco se fala, né, de manifestações de Bezerra em cultos afro-brasileiros. Por quê? Porque é aquela condição que está ali. Então, ele aparece na condição de um ser afro-brasileiro para poder ter a aceitação. Mas é o mesmo Bezerra. Exato, se adequando àquela condição. Então, o trabalho é do Cristo, né? E ele está em todo lugar, ele é o governador espiritual da Terra. Isso é que é o importante. Mais uma pergunta aqui. Mais alguma aí? A terceira e a última, né? É sobre o cenário atual apresentado, favorável às práticas integrativas. Como fica a partir de 2019 com uma gestão governamental de desmonte das políticas públicas, suas instâncias de controle, a exemplo, o retorno dos manicômios no tratamento da saúde mental? Quem fez essa pergunta aí é meu colega de saúde pública e sabe muito bem a resposta. Conhece muito bem a saúde pública, conhece o SUS, sabe a situação que nós estamos atravessando. Sabemos que nós estamos num governo que é teocrático, né? Tem muito a ver com uma visão protestante. Inclusive, assim, alguns cargos são marcados por pessoas que têm esta visão. Até o momento, nós não temos assim um indicativo de que vai haver um bloqueio da Conferência Nacional de Saúde. Fala-se muito, talvez o presidente não vá convocar a conferência. Bom, mas as municipais estão acontecendo, a estadual vai acontecer, estão acontecendo em outros estados. E eu quero crer, estou torcendo por isso, né, que iremos a Brasília para lutar para que essas práticas integrativas realmente elas façam parte deste planejamento e que a política ela seja de alguma forma também financiada. Não que com isso nós estejamos visando um pagamento especial para quem vai aplicar um passe, não é isso. Mas é que as unidades de saúde elas precisam se estruturar. As instituições de formação, elas também precisam se estruturar. Agora mesmo, lá em Feira de Santana, nós estamos elaborando um curso de especialização para a UFES em espiritualidade e em práticas integrativas. É um curso gratuito, é um curso que vai dar um título de especialista, mas a gente precisa de alguma estrutura para isso, né? Então, para fazer uma atividade como, por exemplo, uma dança circular,
Claro, o campus é imenso, mas a gente precisa de um momento de recolhimento, a gente precisa de um espaço. Para uma bioenergética, a gente precisa de colchonetes. Então, tem uma estrutura aí que está por trás disso. Agora, eu queria também dizer ao colega que eu defendo algo que não é muito bem visto por várias pessoas das práticas integrativas. Eu defendo que essas práticas elas não tragam nenhum tipo de vantagem para quem aplica, principalmente as práticas que estão ligadas diretamente às práticas espíritas, como o passe e a meditação. Então, na conferência lá de Feira de Santana, eu estava no grupo das pessoas falando sobre PIX, e a minha posição foi essa. Eu defendo que a enfermeira, que é espírita e é passista, ela faça isso por doação. Eu defendo que ela não receba nenhum adicional a mais pelo passe que ela vai aplicar. Eu sei que isso não é unanimidade, eu sou uma no meio de milhões que acham que não é assim, mas eu defendo isso por princípio espírita. Essa é minha opinião e aonde eu for, eu vou levar essa minha opinião. Eu não posso conceber alguém trabalhar no Sistema Único de Saúde, nem no meu caso, como professora da UFES, a gente está implantando um serviço de passes na UFES. Então, eu não vou cobrar hora extra pelos passes que eu vou aplicar. Eu acho que destoa completamente e sai do que nós estamos querendo, que é uma medicina de base com espiritualidade, de base espiritualista. Então, para isso, é preciso que a gente tenha uma outra visão também, de quem são as pessoas, de como é que essas pessoas estão chegando até nós. Muitas delas já estraçalhadas, já recorreram a tudo, e quando chega, a barreira é o pagamento. Não é? Então, por que é que nós implantamos constelação familiar lá no Centro Espírita? Um grupo, eu, meu esposo, minha irmã e mais 2 pessoas, tomamos o curso de constelação, pagamos caríssimo pelo curso. No meu caso, eu consegui até uma bolsa para fazer o curso. Mas a prática nossa, ela tem que ser gratuita, que é dentro da casa espírita. Então, se tem alguém que para constelar cobra R$500, isso é problema de cada um. Isso aí eu não vou discutir. Agora, no Centro Espírita, como prática de saúde, na universidade, nós fazemos gratuitamente para alunos, professores e funcionários. Então, tem gente que acha, mas isso não devia ser assim, não sei, bom. Isso aí eu não vou discutir, porque não é visão de cada um. E sobre o desmonte do SUS, realmente, isso é uma situação, né, colega, que nós estamos vivendo aí muito séria, uma ameaça muito grande. O SUS é um patrimônio nosso. O SUS é essa maior política de equidade que nós temos na Terra e em andamento. Ele não está ainda 100% implantado, mas é um desafio para nós, principalmente para nós espíritas, que defendemos, né, esses princípios de igualdade, fraternidade, nos alinharmos às fronteiras de defesa do Sistema Único de Saúde, para que ele não venha a ser substituído por essas coisas terríveis que nós estamos aí ouvindo falar, né, de planos de saúde e outras coisas, enfim. Mas, olha, colega, a gente pode conversar, viu? Me acha aí nas redes sociais. Nós estamos criando esse curso de especialização lá na UFES em práticas integrativas e espiritualidade. Já temos um projeto de extensão que nós chamamos de rede. Esse projeto ele visa implantação desse serviço de constelação, de análise bioenergética, de meditação e de passes lá na universidade. Temos uma disciplina Saúde e Espiritualidade lá na UFES, é optativa para todos os cursos lá na UFES, viu? Edson, lá nós temos alunos de economia, nós temos alunos de pedagogia, alunos de odonto, alunos de engenharia civil, assim, ávidos por conhecer a espiritualidade. E agora, em 2019.2, com fé em Deus, né, essa greve vai ter um final bom aí, estamos orando por isso. E em 2019.2, nós vamos implantar uma outra disciplina, que são práticas corporais. Então, nós vamos realmente levar para as questões do corpo bioplasmático, do corpo causal, do corpo espiritual, os problemas que nós temos de saúde. Então, na ementa da disciplina está contemplado corpo bioplasmático, né? Causas espirituais das doenças, para que a gente possa ter uma abordagem mais profunda em termos corporais do que é realmente esse processo saúde e doença. Então, tudo isso é uma caminhada, viu, gente?
porque os espaços têm que ser lutados, né? Não é assim, concessões, né? Nós temos colegas que têm outras visões, né? Visões materialistas, marxistas, colegas evangélicos. Então, a gente respeita, né? Cada um o seu espaço. Então, para a gente conseguir implantar isso numa universidade, não é, às vezes, muito fácil. Temos que ter assim, um trabalho de levarmos dados, como eu trouxe aqui para vocês, de mostrarmos que existe um clamor da comunidade acadêmica e da comunidade em torno para que essas práticas cheguem. E a nossa maior ambição, que é colocarmos profissionais, né, que os profissionais formados, eles já levem essas concepções. Né? Que o engenheiro civil ele saia entendendo o que é um passe, o que é uma constelação, o que é uma meditação, o que é uma bioenergia, que o economista também, o contabilista, enfim, que nós tenhamos isso como formação profissional, porque a visão hoje é formarmos terapeutas, né? E o terapeuta em si, ele não necessita ter uma formação na área de saúde necessariamente. Então, todos nós aqui somos terapeutas uns dos outros. Agora, o que é que nós precisamos? De qualificação, de estudos, para não cairmos no misticismo, no charlatanismo, no embuste, nos problemas que nós estamos vendo aí, né, que a televisão mostra, né? O médium fulano de tal fraudando, essas coisas que são muito ruins. Então, levando assim uma qualificação, levando para dentro da nossa possibilidade, lógico, né, porque são muitas práticas, mas levando assim o conhecimento, então isso evita que as pessoas caiam nesses caminhos, né, do charlatanismo, do embuste, da mistificação, da cobrança excessiva e caia naquela via da fraternidade, da sororidade, da empatia, que é essa a nossa maior fronteira, né? É ver o próximo como realmente nosso irmão e sentir a dor que ele sente, né? Terminaram as perguntas? Terminaram, Suzy. Que maravilha, que plateia maravilhosa, tá vendo? Que Jesus nos abençoe, obrigado, nos proteja. Minha irmã. Obrigado. Gratidão, vocês fizeram uma festa linda. Quando eu cheguei aqui, que eu vi esse palco, essas cadeiras, eu digo, gente, alto nível, um serviço de delicatessen lá embaixo. Vocês são demais, viu? E com a sua chegada melhorou mais ainda. Jesus abençoe vocês, muita força, muita coragem, vamos em frente. Obrigado, minha irmã. O problema do ser, do destino e da dor. A dor do ser com os problemas do destino. Suzy, a semente já houvera sido lançada há muito tempo. Esquecemos dos aconselhamentos, dos exemplos que nos foram trazidos para regar a terra, para fazer com que a semente brotasse mais forte. Hoje você nos trouxe a chuva serena, hoje você nos traz a forma como regar, hoje você nos concede a forma como fazer brotar e melhorar para darmos frutos fabulosos espirituais. Muito obrigado, o obrigado das casas espíritas da cidade de Santo Antônio de Jesus e de todos nós. Jesus te abençoe sempre.